A sétima geração conseguiu marcar fortemente a comunidade gamer. Tivemos jogos que simplesmente transformaram a experiência de jogar videogame, tanto no quesito de gráfico quanto em jogabilidade. Mostrou para nós até onde os games podem ir e o quanto ainda pode ser explorado. Entretanto, toda essa trajetória, cada console lançou vários jogos que não conseguiram atender a expectativa do público em geral e muitas vezes acabaram no esquecimento, tendo isso em vista no seu lançamento. Por incrível que pareça, os jogos foram um sucesso. Todos esses jogos que não tiveram engajamento, que não tiveram um volume de vendas considerável, eles tiveram um resultado absurdo em relação ao nicho que estavam sendo atuados. Só não foram dentro da bolha, vamos dizer assim, da comunidade gamer. Eles só não conseguiram tiver essa posição justamente por não ser tão confortáveis. Então, estou aqui justamente para mostrar para você os 3 jogos exclusivos menos vendidos de cada geração. Eu tenho certeza que se você assistir até o final, você não vai se arrepender. Me acompanha até o final e vem comigo. A Microsoft conseguiu ter um destaque exponencial na nova geração, tendo conseguido fazer jogos absurdos como Halo 3, Halo 4 e Gears of War 2. Porém, teve alguns jogos exclusivos que passaram simplesmente batido na comunidade, principalmente no Brasil. Não que o jogo não tenha sido bom, mas em que o reconhecimento que eles deveriam ter tido por toda a comunidade da Microsoft acabou não tendo. E vou falar aqui do terceiro lugar dessa lista, que é o Trials HD. É isso mesmo, pessoal. Trials HD é o jogo da franquia Trials, que está sendo desenvolvido, mas continuado pela Ubisoft, tendo o primeiro lançado como exclusivo da Microsoft, no Xbox 360, no Xbox Live Arcade. O jogo ele tinha uma promessa inovadora da gente poder fazer com que um motociclista do ponto A até o ponto B, e dentro desse caminho vai passar por vários obstáculos, fazer várias manobras, várias loucuras. É um jogo simplesmente incrível. E ele foi desenvolvido pela Red Linux e ele teve uma review incrível, tanto para a questão da parte da crítica, quanto também na parte dos usuários. Ele também foi muito bem elogiado em relação ao seu level design, física e o desafio de você ter que tentar 300 vezes para passar de fase. Quase um Souls-like da vida. O jogo ele vendeu cerca de 1 milhão e 290 mil unidades, sendo vendido agora, atualmente, por R$ 20 na Xbox Live. Eu recomendo muito você dar uma olhadinha nesse jogo, porque é o primeiro de uma franquia que foi continuada com muito gosto, que meio que criou uma posição imbatível nesse segmento de games e que a cada lançamento só tem a superar. Halo Wars. Infelizmente, Master Chief não conseguiu carregar toda a franquia nas costas. O jogo Halo Wars ele é do gênero RTS, sendo muito específico e muito nichado dentro do segmento. Para aqueles que não conhecem, RTS é um gênero de jogo que é muito parecido, por exemplo, com StarCraft, que tem uma pegada muito mais de estratégia. E Halo Wars foi um jogo que foi lançado no dia 26 de fevereiro de 2009 e pelo fato dele estar nessa lista, não quer dizer que ele é ruim, tá? Ele simplesmente foi um sucesso. Ele simplesmente superou os jogos desse gênero logo na primeira semana de lançamento nos Estados Unidos. No Brasil não teve tanto engajamento, porque não é algo que faz parte da cultura do brasileiro, esse tipo de jogo, não é algo que está dentro do nosso meio de jogar, vamos dizer assim, e conseguiu, mas mesmo assim conseguiu ser um sucesso. O jogo teve média 1 milhão e 100 unidades vendidas, tendo continuação para o Halo Wars 2. Teve uma média da nota de 7,5 pelos usuários e 8 pela crítica. Viva Pinhata! Desenvolvido pela Rare e antes de ser comprado pela Microsoft. Para quem não sabe, a Rare é uma empresa que fez simplesmente jogos como Sea of Thieves, para vocês terem a noção da desenvolvedora que fez o jogo na época. E nesse jogo específico, o objetivo dele é você criar como se fosse um Farmville, um Cityville de fazendas, né? Só que de pinhatas, em que você cria um ambiente, cultiva pinhatas e a partir daí você vai crescendo, vai pegando melhores, vai vendendo, vai fazendo dinheiro e por aí vai. O jogo conta com a variedade de 60 pinhatas para você colecionar, sendo que tem a questão do ambiente e outras interações que você faz com o jogo, porém esse jogo acabou sendo muito mal visto pelo fato do game ele não ter sido tão convidativo pela comunidade, pelo fato dele não ter legenda em português e também a forma como o game foi apresentada tinha uma mecânica que era pouco intuitiva. E se você somar com o fato de não ter legenda em português BR, acabou não engajando tanto a comunidade gamer no Brasil. E também não engajou muito lá fora pelo fato da mecânica não ter sido tão viciante, né? Não ter conseguido inovar, apesar de ter sido um conceito bem interessante. O game vendeu cerca de 1 milhão de unidades, que ocupa o último lugar da lista. Ele até conseguiu ter uma continuação, mas sem conseguir expandir o mercado e encontrar novos públicos. Agora vamos para o Japão, falar da empresa que simplesmente revolucionou o mercado de consoles. É isso mesmo, vamos falar agora da queridíssima Sony.
Com o objetivo de perpetuar o império que foi criado pelo PlayStation 2, a Sony ela trouxe o PlayStation 3 e, junto com ele, trouxe consigo uma melhoria gráfica na questão do hardware e também trouxe jogos da franquia do PlayStation 2, só que de uma forma muito melhor, muito mais aproveitada e muito mais valorizada pelos gráficos da nova geração, que no caso, na época, era a sétima. Um dos jogos eram God of War, Ratchet Clank e também tivemos, por exemplo, Killzone. Entretanto, a sétima geração não foi tão interessante assim para a Sony. Ela teve um problema na relação na questão do número de vendas, tendo conseguido reverter um pouco no final, assim, da último suspiro, no final da sétima geração, perdão, com o game The Last of Us, mas junto consigo de várias tentativas até chegar no The Last of Us, várias outras desenvolvedoras trouxeram jogos que não trouxeram um volume de vendas considerável em comparação com os grandes exclusivos. O primeiro que eu vou falar aqui é Ratchet Clank Future, Tools of Destruction. Uma das franquias mais antigas do PlayStation, tendo presença também no PSP. O jogo foi inaugurado no PlayStation 2 por conta do seu sucesso de vendas. A Insomniac resolveu, de certa forma, reestruturar toda a franquia Ratchet Clank para o PlayStation 3. E ela adicionou o sufixo Future no nome, dando a oportunidade deles reinventarem o jogo e poderem melhorar na questão de gráfico, armas mais futuristas, tecnológicas, nave, e tema muito mais avançado para a época. O gráfico não chegou a exigir muito do PlayStation 3, o que deixou os fãs realmente um pouco chateados, já que o game tinha uma proposta muito ambiciosa de querer surpreender a comunidade. E também eles não tiveram investimento de marketing que realmente deveriam ter tido, o que acabou atrapalhando na visibilidade do game em relação ao público e também para alcançar pessoas novas. Entretanto, o jogo foi um sucesso. Apesar dos gráficos não terem atendido correspondido à expectativa, o jogo foi simplesmente inovador na questão de gameplay, na questão de enredo, na questão do próprio drama em si, da forma como a história foi apresentada, de um jeito muito mais sério, de um jeito muito mais maduro. Eles conseguiram também trazer cenas novas, trazer CGIs muito boas, que realmente impactaram, assim, trouxeram uma experiência muito boa para a comunidade gamer, que é simplesmente fã da franquia e também já tem adquirido o seu PlayStation 3. O jogo teve em média 8,6 nas reviews mundiais e também tendo vendido em média 1.250.000 unidades. Ni no Kuni Wrath of the White Witch. Acredito que muitos de vocês não sabem, mas Ni no Kuni é uma série que é muito requisitada no Oriente, principalmente no Japão, pelo fato de trabalhar com RPG do estilo japonês, que é bem daquele estilo de Final Fantasy, aquele RPG de turno, em que você tem que esperar uma rodada X para poder fazer uma certa ação. E o jogo que chegou como exclusivo para o PlayStation 3, ele trouxe uma proposta absurdamente ambiciosa para entregar tudo que realmente os fãs querem e muito mais. O jogo que veio, Ni no Kuni Wrath of the White Witch, tinha uma proposta muito ambiciosa e muito forte de ter uma melhoria na questão da jornada do herói de Nino, de desenvolver mais o ambiente, de ter uma trilha sonora incrível, simplesmente algo nível orquestral, e também Ni no Kuni tinha um desenvolvimento muito forte em trazer inovação na parte da gameplay, do jogo em si, adicionando mais partículas na questão das skills, de também de botar mais personagens, mais animações, mais coisas para fazer e tudo mais. O jogo foi simplesmente impecável, tanto também na parte da direção de arte, que foi realmente muito bem executada. A animação também de alta qualidade. Ele simplesmente foi um sucesso de vendas, tanto que o Ni no Kuni Wrath of the White Witch trouxe uma continuação. O game, na realidade, vendeu cerca de 1.100.000 unidades e teve uma review mundial de 8.8. A experiência e imersão que esse jogo propõe é simplesmente incrível. Uma pena que esse tipo de estilo não seja realmente muito bem-vindo no Brasil, mas se você é realmente fã desse tipo de jogo, desse estilo de RPG, tenho certeza que Ni no Kuni Wrath of the White Witch não vai ser uma compra em que você vai se arrepender. MotorStorm Pacific Rift. Um dos melhores jogos do estilo off-road de arcade, desenvolvido pela Evolution Studios, trouxe uma versão totalmente exclusiva para o PlayStation, sendo o quarto da sua franquia. A jogabilidade é simplesmente incrível e traz aos fãs tudo o que eles quiseram: mais carros, mais destruição, uma gameplay simplesmente que encanta pelo fato de você ter aquele rockzão muito pesado, que é para quem curte, que geralmente a gente costuma ver isso em mais jogos de hack and slash, e Pacific Rift eles trazem também uma temática muito mais forte, um ambiente muito mais memorável, pelo fato do game trazer proposta dos 4 elementos, tendo fogo em regiões vulcânicas, terra em questões de lama, off-road, ar em questões que a gente passa, mas voando, vamos dizer assim, subindo rampas e fazendo momentos em que o cenário traz para a gente ficar no ar, e também água, em que a gente passa pelo litoral, ali toda pela Baía
da era de Pacific Rift. E também tem o modo multiplayer online, tá? Porém, na época, o multiplayer não foi muito bem visto pelo fato de ter tido problemas de conexão. Era algo até relativamente comum com a PSN, não ter uma boa experiência na parte da conexão, né, do jogar online. E também trazer muita questão de estabilidade, né? O jogo vendeu cerca de 1 milhão de unidades, sendo considerado como o exclusivo menos vendido da PlayStation. Se você é alguém que gosta de jogos como Grid, como Blur também, que é poucos que vão pegar essa referência, tenho certeza que MotorStorm, Pacific Rift deveria ter sido uma aquisição que realmente você devia ter feito. A mamãe Nintendo realmente não está de brincadeira. Dos 3 consoles da 7ª geração, os exclusivos dela, que tiveram menos venda, ainda assim foi o que teve o maior número de vendas em comparação com os outros 2 consoles e ainda assim conseguiu ter um exclusivo que conseguiu entrar para a história. Vamos aqui agora falar para o terceiro da lista. É uma continuação do exclusivo Wii Play, um dos jogos que simplesmente marcaram a geração pelo fato de você fazer o uso do movimento para poder combinar com a gameplay, isso dentro de uma temática mais de esporte, assim, mais de jogos de arcade. Dessa vez o Wii Play Motion tentou trazer isso a um outro level, só que infelizmente não conseguiu atender essa expectativa. O lançamento do Wii Play Motion não conseguiu explorar muito bem esses recursos, né, da gente poder utilizar o movimento e a ação da gameplay, tendo fases muitas vezes enjoativas e também sem muita inovação, que era o que realmente os fãs estavam esperando dos jogos, entrando com um jogo que foi considerado sem sal da franquia. Até mesmo os fãs que realmente são fãs da Nintendo, né, que realmente é uma galera que ama a questão do que a Nintendo faz, não deram um feedback positivo do game, tá? Tendo uma nota de cerca de 6.0 das reviews mundiais. Apesar dos pesares pelo fato dele não ter conseguido carregar o sucesso do Wii Play, ele conseguiu mesmo assim vender 1.260.000 unidades. Pokémon Battle Revolution. Sendo do primeiro do segmento PBR a entrar no Nintendo Wii, o game em si não trouxe tanta inovação. As animações desse jogo não conseguiram transmitir a emoção dos PBRs anteriores, como por exemplo de GameCube. E sem contar que na gameplay era muito, mas muito, gente, muito enjoada. Os fãs se queixaram pela falta de conteúdo, dizendo que não valia a pena você comprar a versão do Nintendo Wii, sendo que você poderia pagar menos para ter a versão do Nintendo DS e tendo praticamente a mesma experiência de jogo. Entretanto, o Pokémon Battle Revolution meio que foi marcado por uma atitude totalmente inovadora da Nintendo, em que era possível você jogar com o seu Nintendo DS contra o seu colega que estava usando o Nintendo Wii. Isso foi algo totalmente inovador na época. E pelo fato de mesmo o jogo não ter sido bom, mas ele está carregando o nome Pokémon, o jogo conseguiu fazer cerca de 1.200.000 unidades. Porém, ainda não foi o suficiente para poder pagar a péssima experiência que o game trouxe para os usuários, tendo uma média de mais ou menos 5,5 nas reviews mundiais, tanto para a parte da crítica quanto pela parte dos fãs. Wario Land Shake. O game é o 6º game da franquia Wario Land na versão do Nintendo Wii. Vem com a jogabilidade diferenciada em comparação aos outros, foi algo realmente um pouco mais ousado e inovador, pelo fato de usar o movimento do próprio Nintendo Wii como parte da gameplay, o que de certa forma foi algo bem diferente se você for pegar as versões do Game Boy ou então do Nintendo DS. O jogo, para quem não conhece, ele é em 2D com uma lógica bem simples, em que você tem que ir até o final da fase, pegar algo, levar esse algo para a parte onde você começou dentro de um determinado tempo. Era basicamente esse o jogo, e isso não acabou engajando, não acabou tendo um relacionamento legal. Foi uma experiência assim que, mesmo carregando o nome da franquia, não trouxe o número de vendas necessário, e o game acabou, consequentemente, vendendo cerca de 1.600.000 unidades, ocupando a posição do jogo menos vendido da Nintendo Wii, do Nintendo Wii, perdão. Então, pessoal, é basicamente esse conteúdo, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo totalmente gostoso de se fazer, tem que pesquisar, tem que ver mais informações. Espero que vocês assistam até o final. Foi com muito carinho, beleza? Espero que tenham gostado e até a próxima.